A essência do casamento e da família é a aliança. Fala comigo, aliança. Aliança. Ou seja, um compromisso pelo resto da vida baseado na fidelidade, na confiança e no respeito. 4 bênçãos são relacionadas às esferas de autoridade estabelecidas por Deus e funcionam como alicerces espirituais que irão definir o sucesso do casamento. Então, primeira bênção que a gente precisa ter é a bênção dos pais ou a bênção da família. Na Bíblia é fácil observar que a principal instituição responsável pelo casamento é a própria família da pessoa. Antigamente, gente, não existia casamento civil. Isso aí foi uma invenção sociológica que aconteceu a partir do século XVII, com a Revolução Francesa. Até então, né, o casamento era um casamento familiar. Claro que existia também na Roma Antiga, né, tinha um contrato de casamento e tal, mas assim, de maneira oficial, legalizada, como a gente tem hoje no mundo moderno, é uma coisa recente, do século XVII, Revolução Francesa. Mas se você quiser casar, você não pode casar, tem que ir lá no civil lá. Tem que casar no civil. Na verdade, o que Deus legitima é o casamento civil. O casamento civil legitima diante da sociedade, diante da família, e o que os pastores fazem, a igreja, é invocar a bênção de Deus sobre aquilo que foi feito diante dos homens. Entendeu? Então Deus não se importa com a festa, com aparecer para os outros, o jantar, nada disso. Deus se importa em que seja feito diante da família, diante da sociedade e diante dele. E é consumado como, gente? Com o ato sexual. Primeira relação sexual pós o casamento, legitimizada diante dos homens e diante de Deus, é considerado a consagração do ato conjugal, tá? Do ato matrimonial. Então vamos continuar aqui. Os casamentos, nos tempos bíblicos, eram realizados mediante a aprovação dos pais em casa, né? E geralmente era um acerto entre as famílias. Em Gênesis, a Bíblia mostra essa ligação entre o casamento e os pais. Como diz Gênesis 2:24, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Então o casamento se resume na emancipação, ou seja, na autorização dos pais para deixá-los em honra, assumindo diante de Deus uma aliança até que a morte os separe. Fala comigo, até que a morte os separe. Então, dentro do projeto de Deus chamado família, que surgiu antes da igreja, o casamento deve perdurar até o fim da vida de ambos. Tá bom? Fala. Estava lembrando um caso, uma pessoa veio perguntar para mim: senhor pastor, não faz casamento para uma pessoa que não é da igreja, que não é crente? Falei que faz. Só que ele exige que apresente o documento do casamento no civil primeiro, depois ele faz o casamento ali tranquilo. Quer dizer, a pessoa nunca mais apareceu por lá. Sim, hoje tem muito isso, Tá? tá? Fazer uma disfarce aí. Já viu cada caso. Pensando que o pastor ia fazer o Pessoas casamento. que querem enganar em NPS, pessoas que. Meu irmão, cada coisa. Mas vamos lá, segunda bênção aqui, gente, a bênção sacerdotal, que é a bênção da igreja, né? O conselho dos líderes e pastores é essencial para confirmar um passo tão importante como é o casamento. Qualquer advertência, né, nesse sentido deve ser levada a sério. Por exemplo, né, eu sempre faço um agendamento pré-nupcial, até para conhecer os noivos, saber como é que eles se conheceram e tal, ter elementos para poder falar no casamento. Então a gente faz esse agendamento, essa conversa pré-nupcial, pré-casamento, né? Para conversar, para saber como é que tá a vida, o que aconteceu, como é que se conheceram e tal, e dar alguns conselhos com relação a isso, tá bom? Mas a bênção sacerdotal aqui que nós estamos falando é a oração do pastor, invocando essa bênção de Deus e legitimizando aquilo que foi feito diante dos homens, perante a igreja e perante o Senhor, tá bom? Então vamos lá, a bênção judicial. O
que é o casamento civil, governo. Faz parte do dever civil e bíblico de se submeter às autoridades instituídas por Deus. Isso traz uma proteção legal. O não casamento no cartório estabelece uma situação espiritual ilegítima em relação ao casamento, ou seja, o que a gente chama de amaziar. E aí criaram outros nomes bonitinhos, né? União estável e não sei o que. Tem um monte aí de criações humanas com relação a isso, tá? Para nós, casamento é casamento. Casamento é mais do que um papel assinado. Também é isso. Ali é apenas uma expressão externa do que deveria ter dentro de uma aliança interna, né? Mas tem a sua importância também. Civil, governamental, é a lei, a gente tem que obedecer esse fato, tá? Nem tudo que é legal é ético e bíblico. Então, a ética bíblica tem que estar acima da questão da legalidade, até porque hoje existe um monte de leis que são contrárias à palavra de Deus. Então, a gente tem que discernir isso. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mas se puder fazer as duas coisas, estiver de acordo com a palavra, deve-se fazer. Por isso a importância da bênção judicial. Existe também a bênção sexual, que é onde culmina todas essas 4 bênçãos. A bênção dos pais, a bênção sacerdotal, que é da igreja, a bênção judicial, que é do governo. Em quarto vem a bênção sexual, que é a aliança estabelecida pela pureza e fidelidade conjugal. A intimidade sexual, então, né, a primeira relação sexual, sanciona e renova uma aliança de sangue entre o casal, construindo a condição espiritual de uma só carne, uma só alma e afinidade conjugal. Porque, como foi dito, os dois serão uma só. Então, o casal, quando está tendo uma relação sexual, debaixo da proteção do casamento, cada relação sexual, eles estão renovando a aliança que foi feita diante de Deus e diante dos homens. Vocês estão entendendo, né? Isso é muito forte, é como se fosse a ceia do Senhor do casamento. A ceia do Senhor, nós reafirmamos a nossa aliança com Deus. A mesma coisa é a relação sexual dentro do casamento. Reafirma a aliança do casal e renova essa aliança, une o casal num só propósito, que é estabelecer a glória de Deus para o lar e para a família. Tá bom? Vamos lá, continuando, gente. Normalmente, quando a vida sexual dentro do casamento acaba, é sinal que esse casamento está seriamente o quê? Danificado, afetado, machucado, ferido, adoecido e em perigo. Sim ou não, irmãos? Sim. Sim, o casamento está em perigo. Casamento sem sexo está deixando de ser casamento. Ele vai morrendo. Vai morrendo. Então, as questões e contaminações relacionadas à vida sexual das pessoas precisam ser muito bem resolvidos. Vamos falar junto? A vida sexual das pessoas precisam ser muito bem resolvidas. Tá bom? Então, o crente tem que ser bem resolvido na questão da sexualidade. Tanto na abstinência, não quero mais saber de estar casado, tal. É um direito seu, glória a Deus. Paulo foi assim, sim ou não, irmão? Ele incentiva isso. E ele diz que eliminaria uma série de dores e problemas, porque, claro, a vida conjugal não é fácil, gente. Sim ou não? Quem é casado aqui sabe o que nós estamos falando. É um desafio diário, contínuo. Existem as suas bênçãos, mas também existem as suas dificuldades. Tem nada de errado a pessoa chegar e dizer: não quero mais saber de casar, eu quero servir ao Senhor, quero me consagrar a Deus, eu vou ser abstêmio. Não tem problema nenhum. É o que a Bíblia chama de eunuco, né? Alguns se fizeram eunuco para herdar o reino dos céus. Outros, né, no nascimento ou por vontade humana, foram feitos eunucos, como era na antiguidade, né? Alguns homens que tinham o pênis ali, o saco escrotal ali era retirado porque serviam, né, as concubinas do rei, as mulheres no palácio. E aí, para não ter perigo de queda ali, Fora isso, ele pode ser iniciativa.
Sim, fora isso é por amor ao reino de Deus. E não tem nada de Pastor, errado. mas depois que ele é casado? Hã? Depois que ele é casado, ele pode tomar essa decisão? Não. Ah, não. Se ele fez o voto do casamento, ele tem que cumprir com os deveres conjugais. Tá? Casou, tem que cumprir, tanto o homem quanto a mulher. Porque senão destrói o casamento, né? Acaba com o casamento. Então, mas ele, por exemplo, ele não pode ter abstinência. Não, nem ele nem ela. Depois que ele casou, ele não pode. Não. Ele só pode se ela concordar ou se ele concordar, não é? Ele pode, se por acaso vier a acontecer o divórcio, né? Ou então ficar viúvo ou viúva, aí sim. Mas assim, enquanto casal, não. A Bíblia diz que o corpo dele não pertence a ele, pertence a ela, e o dela a ele. E os dois devem cumprir os deveres conjugais. Que deveres conjugais são esses, gente? O sexo, a relação sexual lícita, abençoada dentro do contexto do casamento. Tá bom? Vamos lá. A intimidade sexual no casamento. Quase sempre as pessoas estão em conflito com essas questões. Sim ou não, gente? O que pode e o que não pode na intimidade conjugal. O sexo oral é pecado? E o sexo anal é pecado? Né? Em um livro como esse, precisamos tratar desse tipo de questão, especialmente devido aos tantos casais que atendemos e enfrentamos problemas de falsa culpa que sempre redundam em sérias frustrações. Outro fator aqui são os abusos espirituais relacionados ao aconselhamento. Existe abuso, gente, dentro da igreja? Sim, existe, infelizmente. Então tem que tomar cuidado. Nós temos que ser bíblicos, temos que ser equilibrados. Não podemos manipular a vida das pessoas. É uma questão de intimidade do casal. Não podemos interferir nessas coisas, né? Nós, como líderes, nós temos que aconselhar, orientar, mas jamais manipular, tiranizar, subjugar, nada disso, tá? Estaria errado. Então existe sim, infelizmente, né, abusos espirituais, entre aspas, que de espiritual não tem nada, é carnal, né, relacionados ao aconselhamento cristão. Então, quando qualquer conselheiro cristão começa a doutrinar como deve ser a intimidade sexual de um casal, está cruzando uma linha perigosa, podendo cometer um abuso espiritual. Fala comigo, abuso espiritual. Então, nessas questões, o melhor é deixar a Bíblia falar. É a Bíblia que é a nossa regra de fé e de conduta. Tá bom? Então, nós vamos parar por aqui. Eu sei que vocês estão curiosos, mas vamos parar por aqui. Tá bom? Porque não vai dar tempo. Na próxima aula a gente trata sobre esses assuntos, sobre a intimidade sexual do casamento, né, o que pode, o que não pode, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia não fala. E vamos falar sobre a primeira condição, que é o casamento. A segunda condição, que depende da primeira, é o consentimento, ou seja, um desejo mútuo de ambos, né? O amor é uma via de duas mãos, com respeito, com dignidade. E nós vamos falar também, né, algumas ressalvas a serem consideradas, a questão da atração, da intenção e outras coisas relacionadas à sexualidade. Tá bom? Beleza? Vamos orar? Glória a Deus.